Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num conceito que promete ressignificar completamente a nossa interação com as palavras. Vamos juntos desvendar o que é a literatura quântica. Vamos começar com essa provocação? E se ler não fosse só um ato passivo, sabe, de consumir uma história pronta, mas sim um convite para participar ativamente da criação de um universo? É exatamente essa premissa que a gente vai explorar agora. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto, a ideia de uma leitura que cria. A gente está falando aqui de um paradigma totalmente novo, que desafia séculos de tradição literária. Pensa bem, no modelo clássico, o autor escreve, o texto é fixo e quem lê apenas observa, extraindo um significado que já está ali, pré-determinado. É uma via de mão única. Mas, como os próprios textos que vamos analisar sugerem, existe algo muito além disso. E é aqui que a gente entra no coração da ideia, a figura do leitor como co-criador. Uma mudança, olha, fundamental no papel de quem está com o livro nas mãos. O contraste aqui é total. A gente sai de um leitor passivo para um leitor ativo, um verdadeiro co-criador. O significado deixa de ser algo fixo tirado do texto e vira um campo de infinitos potenciais. E a realidade da história não é mais estática. Ela se torna dinâmica, moldada pela consciência de cada pessoa que lê. E essa ideia toda tem uma inspiração que vem direto da física quântica. É como se um texto, assim como uma partícula, existisse em vários estados de significado ao mesmo tempo. E é o ato de ler com consciência, com presença, que colapsa todas essas possibilidades numa realidade única, numa experiência singular para cada leitor. E se isso tudo está parecendo muito filosófico, se segura. Esse número aí na tela representa algo bem concreto, bem mensurável. Não estamos falando só de um novo jeito de interpretar, mas de um novo jeito de processar a realidade. Pois é, a neurociência já está começando a validar essa ideia. Estudos de neuroimagem mostram um aumento impressionante de 340% na conexão entre os hemisférios do cérebro durante a leitura quântica. Mais de 8 redes neurais são ativadas ao mesmo tempo, e as ondas gama, que estão ligadas àqueles momentos de eureka, de grandes sacadas, entram em sincronia. Resumindo, é uma forma de leitura que literalmente religa o cérebro. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Quais são as ferramentas que transformam um texto comum numa experiência quântica? Vamos dar uma olhada nas tecnologias por trás dessa transformação. A primeira ferramenta é o que se chama de lacuna intencional. São espaços vazios no texto, deixados ali de propósito. Não são falhas, são convites. O texto para, faz uma pergunta e exige que quem lê preencha aquele espaço com a própria experiência, transformando o que era um monólogo em um verdadeiro diálogo. E essa citação ilustra isso de um jeito brilhante. O texto não está só contando uma história, ele se vira e faz uma pergunta direita. A narrativa para e a reflexão começa. Nesse momento, quem lê deixa de ser só um mero espectador e se torna parte da investigação. A segunda ferramenta são os paradoxos funcionais. Sabe aquelas contradições que a nossa lógica do dia a dia não consegue resolver? Por exemplo, a ideia de que, para encontrar algo, às vezes é preciso primeiro parar de procurar. Esses paradoxos desligam o piloto automático da mente e abrem o espaço para um entendimento mais profundo, mais intuitivo. E essa citação é um exemplo poético disso. Não é uma resposta pronta, é uma afirmação que nos faz refletir sobre o próprio ato de perguntar. A solução não está na resposta, mas na qualidade da pergunta. É um paradoxo que gera um insight poderoso. E o mais legal é que essas ferramentas não são só técnicas frias, elas são descritas como instrumentos vivos. O texto oferece metáforas que funcionam como tecnologias internas. Pense no lago que reflete nossas verdades mais profundas, na forja que usa a respiração para transformar, no compasso para equilibrar o mundo das emoções, as teias que nos lembram da conexão de tudo com tudo, e o sino silencioso que ajuda a revelar a melodia única de cada ser. Cada um é um instrumento para ser tocado internamente, não apenas lido. Tudo isso nos leva, então, para a nossa conclusão. O que isso tudo significa para a leitura? Para a próxima página que vamos virar na vida. Então, o ponto crucial é este. A gente não está falando de um novo gênero literário como ficção científica ou fantasia. Não, a gente está falando de uma tecnologia. Uma tecnologia que usa a palavra para catalisar a transformação da consciência.
Essa citação do prefácio de Mebadon resume perfeitamente o convite. Ser coautor não é sobre reescrever o texto, mas sim sobre escolher conscientemente como o texto ressoa e age aí dentro. A história se torna um mapa das nossas próprias paisagens internas. E com isso, a gente chega nessa ideia final, que amarra tudo de uma forma muito poderosa. O texto não é tinta morta no papel. Ele é vivo. E a cada vez que alguém o lê com atenção plena, um universo único e irrepetível é criado, colapsado, naquele instante. E para terminar, fica esta pergunta do próprio material que a gente analisou, não como um ponto final, mas como um ponto de partida. Depois de tudo isso, qual pequeno gesto, qual respiração, qual pensamento encerra este momento de aprendizado e inaugura a próxima fase da jornada? A resposta, claro, é sempre interna e pessoal.